Boa noite, telespectador da Vila Velha. Estamos aqui para o nosso encontro semanal para falarmos de política do dia a dia. E nesta semana nós vamos ter muito tema polêmico, né? Essa terça-feira, durante a semana, nós tivemos muita coisa acontecendo em Ponta Grossa e, obviamente, que deve chegar ao conhecimento do público. Chegou por redes sociais alguma coisa, depoimento do Marcelo no fórum em Curitiba, negócio da Quadro Negro, foi vinculado um vídeo do prefeito nas redes sociais, onde ele dava um depoimento a respeito de uma situação que aconteceu em Ponta Grossa, de desvio de recursos em Ponta Grossa, relacionada à Operação Quadro Negro. E eu me recordo que quando eu era vereador, um dos meus últimos discursos na Câmara, que foi muito polêmico, eu dizia que tinha coisa errada na prefeitura. E eu me posicionei sempre durante os 4 anos que eu fui vereador como oposição ao prefeito Marcelo Rangel. E vivia alertando que tinha coisa errada. Havia coisa errada no reino da Dinamarca, estava, algo de podre no reino da Dinamarca. Fiz um discurso polêmico, que inclusive foi vinculado na campanha do Ariel Machado, onde eu dizia, a respeito da corrupção no governo, e falava a respeito disso, e agora as coisas estão se confirmando. Aquilo que eu discursava lá atrás, eu inclusive não fui eleito, eu sempre fui meio polêmico, porque tive uma posição firme em relação ao que um vereador deve fazer. Eu não fui eleito junto ao prefeito Marcelo Rangel, então eu tinha comigo no meu pensamento que eu deveria ser oposição. Eu nunca peguei cargo no governo, eu nunca pedi para nomear alguém na prefeitura. Durante os 4 anos de mandato de vereador, eu primei por verificar qual era a obrigação de um vereador e fazer tudo aquilo que era o papel de um vereador: legislar, fiscalizar, julgar quando for necessário. Julgamos a vereadora Ana Maria, ela foi, inclusive, perdeu o seu mandato, fruto da responsabilidade daquela legislatura, que foi uma legislatura muito profícua, apesar das pessoas não reconhecerem isso, e o reconhecimento é muito difícil, porque hoje, nesse balaio que está todo mundo, chamado política, ninguém presta. E, na verdade, existem pessoas que prestam, sim, e que tentam fazer um bom trabalho. Eu acho errado esse pensamento de achar que todo mundo não presta, porque você acaba punindo quem presta, quem faz um bom trabalho, quem tenta executar a sua tarefa da melhor forma possível. Então, quando eu discursava lá atrás, hoje se configura tudo aquilo que eu falava a respeito, que eu dizia que tinha coisa errada no governo. E agora, nessas últimas semanas, nós estamos vendo as coisas acontecerem e é um replay, É um replay, não. Na verdade, é eternizar aquilo que aconteceu no passado. Então, vamos lá. 44 anos de prisão para o diretor da Secretaria de Abastecimento do governo Marcelo Rangel, o Robson Lenzon, foi condenado por peculato, que é se apropriar, o 253 do Código Penal, se apropriar da coisa pública por força da função que exercia. E esse peculato foi concurso material, porque foram se somando as penas. Aliás, diga-se de passagem, nesse trabalho o promotor Márcio agiu corretamente. Não que no jogo ele não tenha agido, eu acho que ele... Eu só acho que ele não... foi muito tolerante ao longo do tempo com ações que a gente verificava dentro da prefeitura. Eu fiz mais de 30 denúncias por escrito, formalizadas para o Ministério Público, e foram arquivadas a maioria. Saiu algumas, alguns processos investigativos que eu requeri, e agora está aí. E eu acho que o prefeito Marcelo Rangel tinha que agradecer naquele mandato de 4 anos, que foi o primeiro mandato dele, ter uma oposição eficiente, eficaz, no sentido de fiscalizar.
para mostrar para o prefeito que tinha gente metendo-lhe a mão na guaiaca, roubando dinheiro público. E agora nós estamos está chegando ao nosso conhecimento a realidade dos fatos no passado que diziam que só eu que via, né? Então, o que aconteceu? O Robson foi condenado, aquele Choquito foi condenado a 12 anos e meio, porque roubaram mais de 700 milhões dos cofres públicos. O Serginho Jagrosny, que era o diretor da secretaria, que era o secretário municipal, ele fez uma composição judicial permitida por lei, porque a pena dele talvez fosse muito pequena, menos de 2 anos, e ele propiciou um acordo com o Ministério Público, onde ele depositou 40 mil reais e se eximiu da questão criminal, né? E o Ministério Público chegou à conclusão que o ato do Sérgio foi de não, digamos assim, uma omissão, né? Não foi ele que pegou dinheiro, quem pegou dinheiro foram os dois, o Robson Lenzon e o Márcio Ribeiro Ferreira. Não confundir com o Márcio Ferreira, nosso super-homem aí da cidade. Márcio Ribeiro Ferreira. 12 anos, outro. Eles recorreram da decisão, o juiz determinou, parabéns ao Ministério Público, quero cumprimentar. Quando acerta, a gente tem que elogiar ao doutor Márcio, porque fez o concurso material. Tem que punir. Pessoal, corrupção, ela... Todo mundo pensa, não tem violência, não existe arma. É uma coisa feita por gente de colarinho branco, que tem que normalmente detentor de mandato, detentor de cargo público, né? Pessoas com um bom vínculo na sociedade, né? Precisa só de caneta para dar o golpe, não precisa do 38, do revólver, da pistola. Não, é feito na malandragem. Então, a população não vê violência nisso. Não vê violência na corrupção. Porque não é um crime contra a vida. Mas isso é um maior dos equívocos, esse pensamento da sociedade. E eu peguei outro dia um despacho do ministro Barroso, onde ele dizia que a corrupção mata, sim. Mata, e mata bastante. Mata na fila do Sistema Único de Saúde, mata na rodovia mal sinalizada, ou que não foi duplicada, porque roubaram o dinheiro. Morre quando falta alimentação, como nós vimos no Armazém da Família, né? Esse roubo de 700 e poucos mil. Então, nós temos que passar a encarar de forma inteligente de que a corrupção é tão ou mais violenta do que uma arma de fogo, do que a utilização de uma arma de fogo. Porque ela mata muito mais. Ela mata sonhos. Ela mata o futuro. Quando roubam das crianças das escolas públicas, que deveriam ser executadas as obras, você rouba o futuro dessas crianças. Essa criança, ao invés de estar indo para a escola, está indo para a rua. De repente, é um membro do crime organizado, porque aí fora está cheio de gente querendo capturar o futuro para usar no presente, para garantir o futuro de gente que não presta. Então, nós temos que mudar essa forma de pensar em relação à corrupção, mas agir de forma inteligente. Não com críticas, o que a gente está vendo muito na internet, mas muito na internet, a gente não entende patavina nenhuma e charvora de querer falar a respeito de determinados assuntos polêmicos, né? Eu estou começando a achar que inclusive eu já conversei com a minha família, com a minha esposa, eu vou voltar para a internet a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, vou fazer novamente o Facebook, para mim dar a minha opinião. Se quem não entende pode falar, por que eu não posso falar? Não que eu entenda, mas pelo menos eu estudo determinado tema até que eu possa falar aqui no programa ou me comunicar a respeito. Então, o que a gente está vendo é muita desinformação, muita burrice a respeito do tema.
de tantos outros assuntos que a gente vê. E a democracia é isso. A democracia não é qualidade, a democracia é quantidade. E a rede social também é quantidade. Você encontra de tudo, de papagaiada que não vale para nada, até coisas muito boas. Agora, para isso, você tem que passar um filtro. E o principal filtro que você tem que passar é de você não aceitar a opinião de ninguém. É você construir a tua, baseado, obviamente, no peso e no contrapeso daqueles que informam. E não somente grandes veículos de comunicação, né? Mas você pode descobrir o conhecimento e a informação não somente num banco escolar, né? Você não encontra o conhecimento ou a informação somente num veículo de comunicação de grandes redes, né? Você encontra informação, você pode encontrar informação com o teu jardineiro, de como fazer para a grama crescer, de como fazer para, de repente, a planta, né, crescer no teu jardim. Quem vai te passar a informação é ele, e é uma informação correta, empírica, mas correta pelo tempo de vivência. O que nós não podemos é aceitar, né, discurso pronto. E nós estamos sofrendo com o tal discurso pronto. Nós vamos sofrer muito mais. E eu vou falar a respeito disso. De frases de feito, né, que soa bem no ouvido, mas que não tem praticidade nenhuma, que não tem operacionalidade nenhuma. Então, o que nós estamos vivendo hoje aqui? Nós temos que combater a corrupção. Nós temos que combater a corrupção de forma inteligente. De forma inteligente. Quando você tem uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa do Estado, uma Câmara Federal, um Senado da República, a postura do teu legislador, quando ele fica próximo do governo, muda de candidato. Porque legislador está definido na Constituição Federal lá o que o vereador tem que fazer, o que o deputado tem que fazer. E nós todos da população, e eu me incluo, né, acabamos privilegiando sempre a coisa errada, né? É o emprego, é a cesta básica, e a gente acaba valorizando isso, o individual mais do que o coletivo. E é uma característica do povo, vem de Portugal, com o estamento, que a gente encontra lá no livro da Raimundo Faoro, e daí vem para o Brasil e aqui encontra um terreno fértil para isso. Nós temos que mudar o nosso pensamento, nós temos que ter vereadores, legisladores em Curitiba, firmes, caráter, propósito, planejamento, ser organizado, enfrentar todas as discussões e não grudar no cofre do governo, porque isso é contra a lei. Os poderes têm que serem separados, mas harmônicos. Separado, o nome já está dizendo separado. Eles têm que... É o sistema de peso e contrapeso. E hoje nós valorizamos o quê? O deputado trouxe uma verba. O deputado não traz verba, pessoal. A hora que o deputado traz verba é porque ele vendeu o voto dele na Assembleia Legislativa para trazer aquela obra aqui, para ele ganhar com aquilo prestígio e, como nós vimos agora, às vezes para dar dinheiro para a campanha eleitoral. É isso que acontece. A tal das emendas orçamentárias é uma verdadeira excrescência nessa democracia brasileira, porque cria o balcão de negócio, cria a negociata e favorece politicamente o detentor do mandato. Por isso que a gente vê repetidos mandatos de deputado. Por quê? Porque o Novo não tem chance. Vai ver se eu sair candidato ao que eu não tenho dinheiro. Eu não amealhei fortuna. Como é que eu vou concorrer com um cara que tem uma verba que ele pega do governo federal? Vamos lá, hoje é 15 milhões, em torno de 15 milhões as emendas impositivas anuais. Então, 15, 30, 45, 60. 60 milhões ele traz sem critério técnico. É porque é uma ação política que não segue o orçamento. Eu não sei como é que existe a tal de emenda.
ela desequilibra o pleito eleitoral, ela não é técnica. Ah, o cara me pediu lá, eu vou dar um campinho de futebol lá. Não quero saber se precisa do campinho de futebol, não precisa. Não, eu quero dar o campinho porque o meu correligionário depois vai me dar bastante voto. É assim que funciona. E, na verdade, a população... Outro dia eu estava vendo na Globo News, e eu fiquei até pasmo, quando uma jornalista falou, isso é republicano, essa coisa dos cargos, de ocupar espaço no governo. Não acho nada republicano isso. Não vejo uma situação republicana de maneira nenhuma. Do governo, de botar os deputados, os senadores e os vereadores e os deputados federais, eles têm já a sua assessoria, que ali você pega os teus cargos em comissão, gente de confiança técnica ou não, mas daí é uma escolha tua. Eu acho justo. O que não dá é o cara do legislativo botar alguém no executivo. Daí é se encostar no cofre do governo ou ter os seus interesses patrocinados pelo governo e desequilibrando, obviamente, um pleito eleitoral que teria que ser igualitário. Que não é. Vamos falar bem a verdade, não é, nunca foi e nunca vai ser. Né? Funciona de uma outra forma. Pois bem, e agora nós estamos nos deparando com um monte de escândalo aqui em Ponta Grossa. O escândalo da gasolina, que eu já falei aqui, mais de 600 mil litros, eles não sabem, não conseguem identificar se é 600, é 1 milhão de litros. Diz que dá bastante que volta na terra, mas sumiu o combustível. Roubaram o armazém da família. E agora a questão do quadro negro em Ponta Grossa com a descoberta aí e a veiculação. Inclusive eu já falei, fico desconfortável em falar, porque eu conheço as pessoas, mas tenho que falar porque está acontecendo na cidade. E nós temos que combater isso. E muitas vezes, até quem a gente conhece, né, por uma responsabilidade profissional aqui, vai ter que sofrer. Né? Vai ter que sofrer. Por quê? Para ver se não faz mais. Para ver se toma um tento e vejo que o dinheiro público é sagrado, mas o dinheiro da educação é mais sagrado ainda, porque eu já falei que rouba o futuro, rouba o sonho, a vilta, aquela vontade de deixar alguém. É um espaço que poderia estar professores dando aula, teria mais emprego, que os alunos estariam estudando, e nós tivemos um problema aqui em Ponta Grossa com a escola lá do Caracará. E eu vou tomar muito cuidado para falar aqui, porque acontece o seguinte, eu estou fazendo o curso de Direito, então a gente aprende lá no curso de Direito que a pessoa só é culpada depois de condenada. Tem o devido processo legal, ela tem o direito de se defender, é justo isso. Eu estou falando de pessoas que hoje são réus, mas eu estou preocupado com uma situação que aconteceu dentro desse processo. Muito séria. Muito séria. Na página 20 da delação premiada do Luiz Eduardo Lopes de Souza, que era o dono da construtora Valor, ele fala do episódio aqui de Ponta Grossa. Ele falou, não fui eu que falei, foi ele que falou. Júnior, depois a gente vai pegar uma cópia e jogar aí na tela. Não já. Depois eu vou pedir que você coloque na tela aí para a gente mostrar o que efetivamente aconteceu. Volto a repetir, são réus, mas os indícios são muito fortes de que realmente havia algo de muito podre no reino da Dinamarca. Tanto é que algumas pessoas vincularam, durante a semana que passou e a outra, vídeos do prefeito dando um depoimento em Curitiba sobre o quadro negro. E eu fiquei impressionado com o depoimento do prefeito. Eu quero colocar depois na tela o depoimento dele, parte do depoimento dele. Porque o que aconteceu? Esse Eduardo Lopes de Souza veio, ele estava fazendo obras lá, fazendo a roubalheira dele lá em Curitiba. Trouxeram ele para Ponta Grossa aqui. E ele veio fazer obra em Ponta Grossa. Diz ele, na sua delação premiada na página 20, que o secretário de Planejamento do município de Ponta Grossa, e tem gravações telefônicas, farto material dentro desse processo, que eu vi o processo,
Eu vi o processo, vi o inquérito, né? Ele está disponível, é só você entrar, você encontra o processo disponível. E o que me assustou? Me assustou que foi pedido 1 milhão, era uma obra de 3 milhões e pouco, que virou 4 milhões, foi feito um aditivo contratual e foi licitado pela Prefeitura de Ponta Grossa. Diz o dono da construtora Valor, na página 20 da sua relação premiada, de que ele teria que devolver R$1 milhão. De 4 e pouco ele devolveria 1 milhão. É a escola Francisco Pires aqui no Caracará. Ele teria que devolver 1 milhão. Bom, foi feito um aditivo que dava, eu acho que 1 milhão. E depois ficou tudo mal explicado, né? Por que essa obra foi licitada pela prefeitura? É óbvio. O secretário de planejamento na época era o João Ney Marçal. E eu queria contar para vocês aqui que foi falado, isso não sou eu que estou dizendo, é o depoimento do delator. Do delator. E eu vou mostrar ali o depoimento do delator, porque é público. E eu não sei porque que ninguém está falando em Ponta Grossa. Ah, vamos esperar condenar? Eu até poderia esperar a condenação, a inocência para falar, mas não é isso o que me dá mais preocupação. O que me dá preocupação foi um acerto entre empreiteiros. Acerto entre empreiteiros. Qual? O cidadão, se é que podemos chamar de cidadão, o dono da construtora Valor, no seu depoimento, diz que pagou em cheque R$200 mil, para que as empresas não participassem do certame, no qual, para favorecer a bocanhada de R$1 milhão. Então, foram lá, pegaram 200 mil, e agora, pasmem, em cheque, divididos esses 200 mil entre empreiteiros de Ponta Grossa. Receberam 200 mil reais, tá o nome deles, eu semana que vem vou botar na tela, segunda-feira. Outro dia mandaram me falando, porque não tenho medo, não me ameace, não venham atrás que vai dar rolo. Vai dar rolo para vocês porque eu não tenho medo. Semana que vem eu quero botar as empresas aqui e os donos das empresas, porque foi depositado em cheque, na conta corrente, e depois foi feita uma permuta, foi pago em dinheiro e 200 mil. Onde é que o Laroca quer chegar? Vamos lá. Onde é que eu quero chegar? Simples. É um cartel entre empresas, um cartel. Quem chefiava esse cartel, segundo a informação do delator, era um tal de Pedro, está lá no depoimento dele. Eu vou pegar esse processo, ele tem um processo que está na primeira vara da Fazenda Pública, aos cuidados da doutora Jurema. Doutora Jurema é que está cuidando desse caso, inclusive eu vi um despacho dela a respeito do assunto, achei muito bom o despacho dela, a respeito da situação. Nós temos que dar publicidade a isso daí. Por que dar publicidade? É importante que a sociedade comece a ser coercitiva também, porque às vezes a justiça é muito devagar. Às vezes a justiça pode falhar, né? E às vezes mas pessoas inocentes, já aconteceu comigo isso. Já aconteceu comigo isso, de pessoas inocentes ir para a boca do povo por causa de sacanagem política. Só que aqui vai ter cuidado. Eu vou passar sim. E vou começar a falar porque nós temos que ter, enquanto sociedade, uma ação coercitiva com relação a essas pessoas. Chega de tirarem o sonho das crianças. Chega de tirar o futuro. Eu vi um espaço da juíza a respeito disso e me preocupou muito. E eu gostaria que o Ministério Público do Patrimônio Público, o GEPATRA,
verificasse todas as licitações de Ponta Grossa. Porque eu não acredito que um cartel se organize tão somente para uma obra lá no Caracará. Somente uma obra, só do Caracará, que tinha nó nas costas. Eu gostaria, vou fazer a denúncia segunda-feira no Ministério Público, e gostaria que o Ministério Público verificasse todas as licitações para ver se esse cartel não operou em outras construções civis dentro do município de Ponta Grossa. Bom, Deus pode estar dizendo, mas o prefeito... Outro detalhe dessa coisa, o prefeito foi depor em Curitiba e me surpreendeu novamente no depoimento dele, nós vamos passar aqui o depoimento dele, ele disse que ele não sabia. Quando aconteceu o negócio na prefeitura, no roubo do armazém da família, ele não viu. Agora, ele não sabia, ele não viu. Tanto é que ele foi perguntar. E ele não tinha que perguntar para o Plauto ou para o João Ney Marçal. Tinha que montar uma sindicância e não montou por quê, prefeito? Ou montou a sindicância? Eu quero lhe perguntar e gostaria que o senhor respondesse para a sociedade. Eu não acredito que o senhor pegou dinheiro, porque lá no depoimento diz que outra pessoa falou que parte do dinheiro era para o senhor. E eu não acredito que o senhor tenha pego. Não acredito que o senhor tenha pego. De repente pediu em seu nome, pode ter pedido não, sem o senhor saber. Agora, o seu depoimento lá em Curitiba, quando o senhor foi depor lá em Curitiba, o senhor disse que o senhor, eu queria um administrador que tivesse inteirado. É uma licitação de 4 milhões sui generis. Por quê? Porque estava licitando uma obra do governo do estado aqui em Ponta Grossa. Aqui em Ponta Grossa. O senhor licitou a obra aqui em Ponta Grossa. O senhor não sabia, prefeito. E acredito até que, de repente, temos... Mas ela era sui generis. Volto a repetir, ela era uma obra diferente. O governo, era um convênio com o governo do estado. O senhor não viu o roubo do armazém da família. O senhor não viu o roubo agora, aí, que não chegou a caracterizar um desvio de dinheiro, porque ele não aconteceu. E eu vou contar uma coisa para vocês. Tem uma engenheira chamada Elzita, que foi a pessoa que guardou a medição fraudada, que aquilo é falsidade ideológica, né? Que você pega, faz um comunicado de uma medição, e a medição não corresponde à realidade, isso é falsidade ideológica, né? Você assinou um documento que você não poderia ter assinado, previsto no Código Penal. E ela guardou. E eu me recordo que eu pressionava essa engenheira quando eu era vereador, mandando correspondência pedindo documento. Eu tenho lá anotado tudo. Eu pegava, sentava no computador e pedia informações, como eu pedi de todas as do valor. Porque não teve só uma escola, Francisco Pires. Teve a Damovski no Los Angeles. Eu fui lá ver. Teve no Kamal Bicherani, no Esplanada, eu fui lá ver na época fiscalizar. Aqui não roubaram. Porque graças a essa engenheira, graças à Câmara de Vereadores, e por isso que eu digo que era uma boa Câmara de Vereadores, ela não vai ter nunca o reconhecimento, mas foi uma legislatura excelente, onde de lá saiu Aliel Machado, um excelente deputado, está representando bem Ponta Grossa, é excelente o trabalho dele, merece consideração e respeito. O Pietro Arnaud, bom vereador naquela legislatura, o próprio Aguinel, com toda a simplicidade e humildade dele, fazendo o trabalhinho dele. O Careca, lá no seu bairro, correndo atrás. Então, tinha um grupo de vereadores que faziam uma oposição. Hoje, a gente encontra uma Câmara inerte, dominada pela inércia, não chegou a pedir nem para investigar. Não estão investigando absolutamente nada. Outro dia, o Jorge Luiz de Oliveira me pega uma investigação no centro de eventos. Desculpe, Jorge, mas ficou transparecendo que foi um interesse pessoal por você não poder fazer o baile de Aleluia. E isso, obviamente, redundou mal para essa... Se é que podemos chamar de oposição que a Câmara está tentando fazer. Né? Eu não vejo.
Não vejo. Tinha-se uma esperança no Dr. Magno. O Dr. Magno fez um projeto de lei da pista de trem. Né? O Jeca, todo mundo conhece qual é o trabalho do Jeca. Né? Entrou uma turma nova, o que foi feito? Salvo o Jampierinho, que por formação, radialista, comunicador, talvez seja o grande destaque dessa juventude que entrou na Câmara. Felipe Passos é aquela coisa, veio pela igreja, pelas mãos da igreja, fez 25 mil votos para deputado federal, mas o que fez de prático? E digo mais, nomeou gente na prefeitura. Um dia ele ganha uma entrevista, eu nomeei uma moça na Secretaria de Saúde, mas é competente. Desculpe, vereador que se elege pela oposição e nomeia gente na prefeitura, o que é? Eu acho até que o vereador que se elege no grupo do prefeito possa até palpitar no governo, como diz o ditado, né? Porque faz parte daquele grupo político. Agora, vereador que se elege pela oposição e debanda por outro lado, é coisa errada. É coisa errada. O vereador tem que ser oposição, tem que estar cuidando da coisa. Eu tive processos, ganhei todos os processos. E aqui eu queria agradecer a eminente advogada, doutora Bruna Burjo Laroca, que foi uma excelente advogada e não deixou que o pai dela tivesse problema com a justiça. Por quê? Porque eu brigava mesmo para defender. Né? Tive processo, ganhei todos. Ganhei todos porque eu falava a verdade, porque eu agia corretamente. Ganhei todos. Minha esposa ganhou o processo dela quando fizeram um monte de coisa errada, mentirada aqui em Ponta Grossa. Só que daí o destaque não é dado como tem que ser dado. Daí vem uma notinha bem petitiquinha aqui para dizer, não tinha nada de errado, né? Por perseguição política. Eu vou contar para vocês. O prefeito Marcelo Rangel, não sei, acredito que talvez não seja o senhor prefeito, mas o ar de vingança, esse grupo é tão punitivo, né? É tão querendo punir as pessoas, que até as homenagens de nome de rua que eu dei retiraram. Eu homenageei pessoas, homenageei seu Hélio Dégrafe, homenageei a Tararã da Farmácia Imperial. E para minha tristeza, eles mudaram o nome das ruas, para não deixar marca nenhuma minha. Eu até não era muito a favor de dar nome de rua, mas depois eu vi que era importante. E depois que eu saí da prefeitura, que termina o meu mandato e que as ruas já tinham passado pelo voto na Câmara de Vereadores, o prefeito retira. Eu digo prefeito porque a atual administração retira o nome dos homenageados. Está lá, está aprovado. Para quê, prefeito? Talvez não seja o senhor, mas eu estou lhe avisando agora. Para quê? Né? A família Dégrafe merece homenagem. Seu Hélio foi uma grande pessoa. A Farmácia Imperial foi um destaque. Tantas pessoas, seu Olenique, funcionário público que eu homenageei. Tanta gente, né? Pessoas, o Mungruel, a Dona Neiva. Eu fico triste, porque eu nunca fui vingativo. Eu sou de explodir. Eu sou que nem panela de pressão, eu explodo. Mas digo que tem que dizer na cara e nunca enfiei punhal nas costas dos outros. Eu posso deixar o outro com o olho roxo ou sair com o olho roxo. Mas não faço isso daí. Não persigo. Não aprendi a perseguir. Até porque explodo. E digo o que tem para dizer. Eu não interpreto um papel. Eu sou isso mesmo. Não sou farinha de fazer hóstia, não me considero a melhor pessoa do mundo, não vou ganhar o título de Miss Simpatia, mas não vão ouvir que eu fiz esse tipo de procedimento de perseguir os outros, de tentar punir as pessoas,
ou de tentar usar o poder para o mal. O poder que é emanado do povo através do voto e que consagra alguém com mandato deve ser usado com muito carinho, com muito tato, com muito esmero, com muita ética e principalmente com probidade. Esse momento de punição vai passar. Vai passar, com certeza. E eu não sei se vou continuar na política, mas não vou me vingar porque sou contra a vingança. Quero explodir. Eu explodo. Na hora que eu tiver que explodir, eu falo, eu digo, né? Tenho me controlado, mas um dia a doutora Jurema me falou, você se excedeu. E eu aprendi com ela. Aprendi a me controlar, fui fazer um curso de direito para saber o que é certo e errado na plenitude, para não agir errado, para fazer, quando eu fazer o programa, eu respeitar a lei, e estou fazendo isso. Agora, eu fico com pena das pessoas que usam isso. Deve ter uma punição, né? Deve ter algo maior aí na coisa que vai punir as pessoas pelaquilo que faz de errado. Por isso que trilha o caminho certo para evitar o dissabor desta vergonha que estão passando pessoas que a gente conhece, que até quer bem, mas que não devia de ter feito o que fizeram. Volto a repetir, roubaram o futuro das crianças, roubaram o sonho, dilapidaram aquilo que é mais precioso, que é a escola. Né? Lá é onde se transmite conhecimento, se propicia uma possível vida melhor, uma sociedade mais justa através do conhecimento. Então eu vou dizer para vocês, é um absurdo o que aconteceu e eu não consigo entender como o prefeito de Ponta Grossa não viu isso. Não viu que estavam tentando fazer coisa errada nas escolas, não viu que roubaram no armazém da família, não viu o desvio e a falta de controle no combustível da prefeitura. E eu vou contar mais uma para vocês, que vocês não sabem. Eu fui fazer uma vistoria quando o Alexandre era secretário, o Alexandre Lógico de Moraes, fui fazer uma vistoria lá no Parque de Máquinas. E tentaram me afrontar lá dentro, com câmera de vídeo. Estava o assessor principal do prefeito, o cara que vive com o prefeito pela rua, e ele me filmou lá dentro, porque, não, vou filmar. Eu falei, pode filmar. Pode filmar. E daí fizeram uma papagaiada toda lá no coisa, mandaram parar os homens, como se tivesse parado o Parque de Máquinas, e vincularam na internet uma matéria falsa. Falsa. E eu entrei com uma ação e ganhei. E eu vou botar na tela também esta ação para mostrar que naquele dia, para vocês verem que às vezes a gente é vereador e acontecem as coisas que a gente vocês nem sabem. Eu tive que processar e a justiça é lenta. Agora, faz uns 4, 5 meses que eu ganhei a ação. E provei que eu tinha razão, que tinha coisa errada na Secretaria de Obras, que eu tinha que fiscalizar, e simplesmente tentaram me pressionar, mas como eu não cedo pressão, não sou cagão, não sou medroso, fui lá, pode filmar. Pode filmar. Por quê? Porque a verdade vem, ela floresce, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Eu posso sofrer agora com a mentira, mas lá eu vou ter a minha redenção com a verdade quando ela for comprovada. E ela foi. E esse cidadão está tendo que pagar uma multa para mim, está depositando lá a multa no fórum para pagar a multa que recebeu, né, a penalização por uma ação do fato em si, da injúria cometida, e teve que pagar. O assessor do prefeito que foi me filmar lá na coisa, tentar me pressionar para me pôr com medo, mas eu não tinha medo. Não tenho medo e não vou ter medo nunca. É uma coisa que eu não aprendi a ter. Até porque eu estou do lado certo. Eu fui lá para fiscalizar, para fazer o meu papel de vereador. Para fazer com que você tivesse rua sem buraco. Para fazer com que você andasse numa cidade que você pudesse ter orgulho dela.
E agora a gente vê tudo o que está acontecendo. E eu vou dizer o nome, porque eu posso dizer o nome, porque eu ganhei a ação da justiça. Era um assessor do prefeito chamado César Santos. Foi me filmar lá, né? Eu não guardo mágoa, eu não guardo sentimento de revolta, porque isso é para os pequenos. Eu olho para frente, vou para frente, eu só não quero que minto. E eu não quero só que me ofendam. E não ofendo os meus, como já aconteceu na cidade, e o prefeito perdeu a ação com a minha esposa. Né? Só que depois as pessoas ficam sabendo, primeiro se sofre com uma imprensa, posso dizer, corrupta, porque muitas vezes alienada pelo dinheiro público que recebem das verbas publicitárias, acabam agredindo os outros, não para passar a informação correta, mas para ser digamos assim, se cacifar para receber as benesses. Eu não quero dinheiro do governo, vou continuar fazendo meu programa aqui, lá na rádio, e agora vou entrar no Face segunda-feira, povo, vou ter cada uma do Arco da Velha para vocês. Vou trazer aqui meu endereço eletrônico e nós vamos começar a entrar na internet agora. Passar para a internet, para as redes sociais, para a gente contar o que está acontecendo. Mostrar os documentos, mostrar. Se não tem oposição na Câmara, a gente vai ter que fazer, enquanto sociedade, essa fiscalização que nós não estamos encontrando guarida entre aqueles que deveriam de fazê-lo. E eu não vou sair de campo. Eu saí 2 anos de campo aí para ver se a coisa funcionava e não funciona. Eu vou voltar para a política, sim. Vou voltar. Vou voltar para que a gente possa tentar uma coisa nova. Eu não aguento mais. Né? Esse governo com um prefeito que não enxerga a roubalheira lá do Parque de Máquina, que não enxerga a roubalheira do coisa, e daí diz que é uma Ponta Grossa maravilhosa. Eu não sei aonde que é Ponta Grossa maravilhosa. Será que uma cidade que rouba as escolas é maravilhosa? Será que uma cidade que rouba o armazém da família, que é para vender comida barata para o povo, se roubam a gasolina para as máquinas poderem trabalhar na cidade? E eu vejo muita, assim como gostam do poder, né? Como quem puxa saco no poder, né? Ficam grudados lá falando bem do governo. Né? Eu não tenho compromisso, só tenho compromisso com aquilo que eu considero correto, né? E vou continuar fazendo isso dia a dia, com responsabilidade, seguindo as orientações que eu recebi no passado da doutora Jurema, né? Não se ceda, né? Não, você passou do limite, então vamos guardar o limite. O limite da fiscalização e da exposição para que não aconteça novamente, com cuidado, com todo, mas contando para a sociedade, informando a sociedade do que está acontecendo no dia a dia. Estão roubando vocês. Estão roubando vocês. Estão roubando. Aquele discurso que eu fiz lá no final da campanha, depois da campanha de vereador, que eu perdi a eleição, que eu dizia que tinha corrupção, está aí. E vai estourar mais alguns casos. Eu não posso contar aqui, mas vai ter mais coisa ruim para contar, infelizmente, mas talvez seja para o bem. Porque daí muda-se tudo, a gente vai ter algo novo, sem rancor, sem ódio, olhando para frente, tentando construir uma nova sociedade e principalmente com responsabilidade. Né? Responsabilidade. Então, ao prefeito municipal, eu queria deixar dito aqui. O lugar está aqui, prefeito. Se o senhor quiser vir se explicar dessa coisa que ele contaram, eu vou colocar ali na tela. Júnior, põe na tela aí o material que fala do prefeito aí na página 20. Está na tela? Está aí. Eu estou me reportando a um material que está público, inclusive você encontra no Carlos lá, Nascimento, no Contraponto, esse material, e essa página 20 conta aí o que aconteceu em Ponta Grossa. Eu não estou dizendo que o povo é culpado, ninguém é culpado ainda. Está num processo investigativo. Mas tem que se explicar para a sociedade, esse povo. Esse povo vai ter que se explicar para a sociedade, que confiou, que deu o voto, que ajudou a alçar um voo maior.
tem que ser explicado. O prefeito não adianta vir com um discursinho, tem que explicar. O senhor não tem um problema oftalmológico, o senhor não vê. O senhor não tem cegueira deliberada, né? O senhor é uma pessoa responsável, o senhor é um administrador. Agora o senhor dizer, daí eu vou começar a achar que o senhor não é um administrador. O senhor não é. Porque se o senhor não vê aquilo que o senhor tem que administrar e ver e fiscalizar, o que eu vou pensar? O que eu e a sociedade vai pensar? Então eu queria dizer aqui, vou pôr a página 20 ali, é importante que você diga, deixar bem claro para vocês, essas pessoas não são culpadas ainda. Vão passar pelo crivo do judiciário, a gente confia, está na mão do Dr. Bardelli Fischer, em Curitiba, da 13ª Vara Criminal, e vamos aguardar o resultado. Agora, o que não dá é para a gente ficar calado diante de tanta coisa errada e da tentativa que hoje houve em Ponta Grossa, se é que houve, volto a repetir, eu não estou acreditando somente no depoimento da delação premiada daquele cara. Sabe no que eu estou confiando? E depois eu vou mostrar. Quinta-feira eu vou mostrar aqui. O inquérito. Pegaram propina com cheque. Bandido brasileiro. Né? Bento Carneiro. Coisa feia, né? Além de tudo é burro. Né? Eu não vi igual. Né? Mas isso sabe o que é? A confiança na impunidade. Por isso que eu digo, senhor promotor Márcio Pinheiro Dantas Mota, a tolerância leva as pessoas a achar que são invisíveis. E tem que inibir. O ser humano não presta. O ser humano, de modo geral, não presta. Nós temos uma coisa assim, já é bíblico, né? Tem um quesito que nós temos que ser observados no dia a dia. Temos que ser observados no dia a dia. Para quê? Para não fazer coisa errada. Um olhar atento da população. Agora nós só vamos diminuir a corrupção se a gente mudar a forma de encarar a corrupção e não achar que corrupção é crime que não tem violência. Tem mais violência, muito mais violência, do que muito crime que a gente vê por aí. Pode ter certeza disso. Mata sonho, mata esperança, mata gente em rodovia mal cuidada. Nós já sabemos aqui da corrupção que teve nos pedágios. As pegadeiras vai ser um Deus nos acuda, né? Roubaram o Paraná, acabaram com o Paraná. A economia paranaense poderia estar muito melhor. Olha de Santa Catarina. Mas a nossa economia... E eu tenho que admirar o povo paranaense, porque a gente é trabalhador, é laborioso. Principalmente na região sul do país, nós temos se destacado por aguentar essa corrupção endêmica e ainda sermos um Estado forte. De gente trabalhadora, de gente honesta, porque esse desonesto é pouca gente, né? Mas o duro é que bons não chegam ao poder. Pelo jeito só ruim. O Beto Richa foi uma decepção e eu vivia dizendo aqui. Não deu certo, né? Era ladrão mesmo, né? É o que a gente pode deduzir de todos os processos. 9 processos. 9. E eu gostaria de dizer que está à disposição para todas as pessoas virem até aqui. Se acha que houve alguma ofensa, está liberado para as pessoas, porque eu gostaria de perguntar para essas pessoas como é que a construtora Valor veio para cá, quem trouxe ela, como que ela veio, né? Como que empreiteiro recebe cheque da outra construtora para não participar da licitação. E daí não participaram da licitação, eles concorreram com a Gangue Engenharia. A Gangue, sabe qual é a Gangue Engenharia? Que está construindo a trincheira do Los Angeles. E dizem que o dono é parente de um cara do Tribunal de Contas, ou foi do Tribunal de Contas do Estado. E outro dia prenderam o cara pela Quadro Negro de um assessor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Infelizmente é isso que está acontecendo. Então eu quero
que o prefeito venha até aqui, possa me explicar como é que ele não viu isso? Como é que ele não viu isso? Ele pode ver, ele pode vir aqui ao programa. Ele pode vir aqui ao programa, a quem se achou ofendido, está aberto aqui para que as pessoas possam falar. Agora, eu não posso me furtar de falar, porque eu estou vendo que ninguém está falando, está todo mundo quieto, né? Então quer dizer que pode roubar. Quer dizer que pode roubar o sonho das pessoas. É difícil de você entender. Mas nós vamos começar a expor isso, inclusive na internet. Eu, a partir de segunda-feira, estou nas redes sociais, vou passar o endereço na quinta-feira para vocês. Aliás, segunda-feira é da outra semana, né? Na quinta-feira eu passo o endereço eletrônico e nós vamos começar aí com o blog do Laroca, com mais notícias, e eu tenho muita novidade para contar para vocês. E eu acho que começa agora um processo de mudança. Vamos mudar, né? Vamos trazer algo novo, porque nós não aguentamos mais. Ruas buraqueadas, o prefeito que não consegue ver as coisas que estão acontecendo, porque, né? Daí empresta 60 milhões, eu vejo como uma antecipação de receita, porque esses 60 milhões vão faltar lá no futuro. Ah, mas está vindo indústria e tal. A receita corrente líquida, se o Bolsonaro não resolver o problema e está distante de resolver o problema do país, eu vi o comportamento daquele Paulo Guedes, mas na quinta-feira eu vou falar sobre isso, horrível do Paulo Guedes, horrível. Né? Então, se continuar do jeito que está, a receita corrente líquida não vai crescer do município. E daí, pessoal, porque todo mundo fala um monte de coisa, mas daí nós vamos ter problema lá para frente. Por quê? Porque vamos comprometer a receita futura. Com esses 60 milhões que o Marcelo... E sabe para quanto foi a dívida do município? Mais de 400 milhões. Quase a metade do orçamento anual. É muito dinheiro. Mais de 400 milhões. O Marcelo pegou a dívida de Ponta Grossa com 210, dobrou a dívida. Estou falando porque eu tenho os números. Quando ele entrou, a primeira prestação de contas, eu fui nessa prestação de contas. O secretário era o antigo secretário, como é que era o nome? Eu não me recordo o nome do antigo secretário de Finanças aqui, me fugiu agora. Mas eu lembro que eu fui e peguei o valor da dívida. De 200 hoje passa de 400 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? E o que foi feito que valeu esses 400 milhões? Outro dia nós falamos das obras, nós só temos a relatar as obras que não aconteceram. Agora, quais obras já aconteceram? Quais? O Lago de Olaria, que não conseguem terminar, que virou lá uma coisa, né, inacabada. O que mais? As ruas pavimentadas. Eu não entendo, isso é responsabilidade do prefeito de manutenção e tanta coisa. Eu não estou entendendo. Né? E mesmo a sociedade de ser tão passiva, né? Porque o povo está tão... continua assim, ninguém faz nada, né? A gente não vê né? Uma discussão mais intensa. Né? A esquerda está morta, né? Coitada. Né? Depois do Lula aí também... A gente tem que começar a entrar em ebulição aqui para melhorar a cidade, meu Deus. A cidade está horrível. Né? Não tem nada. Os 3 maiores contratos, já falei aqui, o prefeito não consegue resolver. Água, ele não consegue resolver. Lixo, ele não consegue resolver. O lixão, que é um problema endêmico lá. E lixo, água e o transporte coletivo. Que está aí essa coisa que está encruada aí. Daí não... Eu queria saber onde é que é dedicado o tempo. O senhor não vê a roubalheira, não resolve as obras. O prefeito viajou para o exterior como nenhum outro. Foi para a Coreia, foi para a China, foi para Tchecoslováquia, foi para Finlândia. Olha, viajou o mundo. O que melhorou a cidade?
Qual foi a indústria que veio dessas visitas do prefeito? Qual? Qual? Eu pergunto para você, você me responda. Não precisa ser, né? Responda para você mesmo. Qual foi a grande obra? Qual foi? E não ficou falando de obra, porque eu acho que a maior obra que se faz é deixar o povo feliz. A maior obra não é a obra faraônica, é ser feliz, é deixar o povo feliz. Não é criança com escola de qualidade, com a bochecha rojada, não devolver dinheiro como devolveram da construção do CEMEI, prejudicando mulheres que podiam ir para o mercado de trabalho, como aconteceu com o município de Ponta Grossa. É isso que você quer que continue para o teu município? A devolução de recursos porque não fez a obra e devolveu 6 CEMEIs, creches que poderiam estar atendendo 600 crianças e 400 mães que podiam ir para o mercado de trabalho. Isso foi no mês da mulher. No mês de fevereiro devolveram o dinheiro, em março, dia 8, era o dia da mulher. Por isso que eu sou oposição. O prefeito Marcelo Rangel, o governo Marcelo Rangel. Sou oposição. Sou oposição, está escrito aqui. Pode pôr aí, Júnior, dá para pôr ali oposição? Sou oposição. E não perco nada da minha informação com isso. A informação que eu passo é lá, aquela que vocês viram na tela ali. Está o nome dele, quem falou não fui eu. Volto a repetir, quem falou isso foi o delator, né? Disse que pediram dinheiro, que ele deu dinheiro, 200 mil para os empregueiros aqui de Ponta Grossa. E eu quero mais do promotor Márcio Pinheiro Dantas Mota. Eu quero que analisem todas as licitações onde essas empresas participaram, porque eles estão há muito tempo participando de licitação e eu tenho visto licitação com preço cheio. Um dia eu falei aqui de um campinho de futebol que eu fiz orçamento privado, até foi um amigo meu que trouxe um negócio. Pô, Laroca, como é que eu fiz um campo de futebol society para me alugar? Saiu, não digo que saiu melhor, mas saiu igual do que a prefeitura fez. Custou, sabe quanto? O dele? 90 mil, 80 mil. O nosso, o da prefeitura, 300 mil o processo licitatório. O Jampierinho agora levou, o vereador Jampieri levou uma denúncia agora daquela rotatória ali que tinha uma diferença de 200 mil. Vou mostrar aí, mostra aí, Júnior, mostra aí a página 20 aí. Tá aí? Tá na tela. Tá na tela. Então aí, pronto. Não sou eu que disse, quem falou foi o delator, Eduardo Lopes de Souza, e nós queremos que o prefeito fale. Volta aqui comigo, Júnior. Nós queremos que o prefeito fale e explique e diga, nós acreditamos no senhor, acredito que o senhor não pediu o dinheiro, mas o senhor veio e diga, olha, eu não pedi o dinheiro. Pronto. É o que, para mim, a sua palavra basta. Mas o senhor tem que ir a público e dizer. O senhor tem que ir a público e dizer. Porque tá um negócio assim de, né? Todo mundo, e uma babação de ovo, um bando de puxa-saco aqui em Ponta Grossa que até irrita, né? Mas, siga inteiro. Vamos embora. Eu vou falar na quinta-feira aqui, eu vou trazer mais coisa aqui, porque nós não estamos aguentando mais. O povo está triste, acabrunhado, não está feliz, e nós vamos mudar isso. O povo vai ter que mudar. Vamos para um pleito eleitoral daqui 2 anos, vai ter eleição de prefeito, vamos dar vida nova, sangue novo, melhorar essa cidade, né? Melhorar essa cidade, porque não dá mais. Um grande abraço, até quinta-feira, programa Laroca Neto, aqui na sua TV Vila Velha.